Olá pessoal, aqui é o João Vitor, este é o Exatas Enem e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão de física do Enem 2020 sobre calorimetria e termodinâmica. Vamos então para a leitura do enunciado. Mesmo para peixes de aquário, como o peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa ideal, de 26 a 28 graus, bem como a sua variação brusca, pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utilizam-se dispositivos de aquecimento com termostato. Por exemplo, para um aquário de 50 litros, pode-se utilizar um sistema de aquecimento de 50 watts otimizado para suprir sua taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize o calor específico da água de 4 kJ por quilo por Kelvin e a densidade 1 kg por litro. Se o sistema de aquecimento for desligado por 1 hora, qual o valor mais próximo para a redução da temperatura da água no aquário? Então a gente tem a seguinte situação, você tem um motor que tem um aquecedor que tem uma potência de 50 watts. 50 watts significam 50 joule por segundo. Então, a cada segundo que passa, esse motor fornece uma energia de 50 joule para a água, para manter ela aquecida numa certa temperatura. E isso funciona em 50 litros de água, que tem uma densidade aqui de 1 kg por litro. Sabendo o calor específico da água, a gente quer saber em quantos graus vai variar a temperatura desse aquário se a gente desligar esse motor aqui por 1 hora. Então, se no tempo de 1 hora ele ficar desligado, em quanto vai ser a variação da temperatura desse aquário? A primeira coisa que a gente pode fazer é descobrir quanto de energia esse motor vai deixar de fornecer para a água se ele ficar desligado durante 1 hora. Se ele tem uma potência de 50 watts, de 50 joules por segundo, em 1 hora, quanto de energia ele não fornece? Ou melhor, ele deixa de fornecer? São 50 joules em 1 segundo. 1 hora tem 60 minutos, que tem 3.600 segundos. Em 3.600 segundos, quanto de energia esse cara vai deixar de fornecer? 3.600 vezes 50 e E vezes 1. Então aqui você tem 180.000 joule de energia que esse motor vai deixar de fornecer para a água, ou passando para quilojoule, são 180 kJ de energia. O prefixo quilo significa 1000, então são 180 kJ. Essa é a quantidade de calor que a água deixa de ganhar, ou seja, que ela vai perder, né? Porque esse 50 watts era utilizado para manter a temperatura constante. Se ela não recebe essa quantidade de calor em 1 hora, então ela vai perder essa quantidade de calor durante 1 hora. Para a gente determinar, a variação de temperatura sabendo a quantidade de calor, a gente vai precisar usar a expressão do calor sensível, que macete, Q é igual a mc delta T, em que Q é a quantidade de calor trocado, perdido ou recebido, M é a massa, C é o calor específico e delta T é a variação da temperatura. A quantidade de calor que ela perde a gente tem, que é o Q. A massa de água dá para a gente descobrir aqui, Se são 50 litros de água e cada litro pesa 1 kg, se a densidade é 1 kg por litro, são 50 kg de água. Temos a massa, temos o calor específico, 4 kJ por kJ, e vamos então encontrar a variação de temperatura. Só substituir nessa fórmula. A quantidade de calor são 180 kJ. Eu vou deixar em kJ porque essa unidade aqui do calor específico está em kJ, está na mesma unidade, então eu vou manter assim. Isso é igual a massa em quilos, porque a constante do calor específico está em quilos. 50, então, vezes 4, que é kJ mesmo, vezes a variação de temperatura. E aí a gente tem, passa esse cara para o lado de cá, dividindo, o meu ΔT vai ser 180 dividido por 50 vezes 4.
E aí a gente dá para simplificar por 10. 5 vezes 4 é 20. Então, ΔT é 18 sobre 20, que é a mesma coisa que 9 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,9 Kelvin, né? Porque a unidade de temperatura da constante é Kelvin. Então, a variação vai ser de 0,9 kelvins. E a gente quer saber a variação em graus Celsius. Mas como a escala Kelvin tem uma graduação de 100 graus entre a ebulição da água e a sua solidificação, em graus Celsius essa variação vai ser também de 0,9 graus Celsius. Porque 1 Kelvin equivale a 1 grau Celsius de variação. Então essa variação também vai ser de 0,9 graus Celsius, que é o que consta aí na alternativa C. Então aqui não importa para a gente qual que é a temperatura inicial, tá? Dá até para fazer, se você quiser, partindo de uma temperatura inicial, mas achar o ΔT é justamente achar essa variação quando ele troca essa quantidade de calor. No caso, ele vai perder. Então, a variação vai ser diminuir, né, em 0,9 graus Celsius. Alternativa C. Então, tá aí uma questão de calorimetria e termodinâmica do Enem 2020 e é assim que se faz essa questão.